Eu sou Vitor Moura e esse é o podcast Vida dos Bancários. É um imenso prazer ter vocês aqui conosco para dividir conhecimento e informações de qualidade que realmente vão impactar na vida de vocês e na profissão de vocês. O nosso objetivo aqui principalmente é trazer as principais dores que a maioria dos bancários passa, mas sem juridiquês, de forma mais simples, mais clara e esclarecedora. Eu queria dizer inicialmente que nós somos passionais, tá? Aqui a gente não vai falar de tese jurídica, a gente não vai falar de como pode ser o outro lado, a gente vai falar como deve ser a sua vida, porque nós temos lado aqui, a gente defende os trabalhadores, os bancários. E esse projeto, eu queria só registrar que esse projeto do VRM Advogados foi feito a 7 mãos e é um projeto inovador. A gente não conhece nenhum escritório especialista em direito trabalhista bancário que fala diretamente para o seu público-alvo, que fala diretamente para você, bancário. E hoje, para iniciar esse projeto, que a gente denominou como primeiro episódio como VRM Advogados, Missão e Valores, eu estou aqui com meus 2 amigos e sócios, Dr. Gustavo Carvalho e Dr. Alan Benones, com o objetivo da gente explicar um pouco como funciona o escritório, quais são as nossas visões em relação ao processo e principalmente quais são os nossos valores. Então, Gustavo, eu queria começar com você. Queria que você se apresentasse para o nosso público, para os bancários que ainda não te conhecem. Quem é o Dr. Gustavo e como que você veio parar dentro do VRM Advogados? O meu nome é Gustavo Carvalho de Gouveia. Eu atuo já em direito bancário trabalhista desde 2013. Inicialmente eu comecei a atuar como adverso do Vitor, né? Eu sentava do outro lado, eu atuava defendendo um dos maiores bancos brasileiros hoje do Brasil. E tive muito orgulho de ter defendido esse banco, pela organização, pela instituição que ele é, pela forma que ele atua dentro do judiciário. Pelo aprendizado, pelo aprendizado, pelo suporte que dá e principalmente pelo aprendizado mesmo, que você aprende muito de como que funciona mesmo a vida do bancário ali, como que funciona, apesar de um lado um pouco diferente do que a gente está falando hoje. Mas a gente tem que ser grato à nossa trajetória, Sim. né? Tudo que você viveu até agora, né, antes de virar sócio do escritório, formou o advogado que está hoje trabalhando conosco. Tudo que eu fui antes na outra sociedade que eu tive, no estágio, na minha vida, formou o Vitor, que hoje é fundador do escritório. Então, a gente tem que ser muito grato a essa história. E graças a essa história, desde o início lá, eu atuando do lado oposto, que a gente foi se conhecendo, né? Que a gente foi estreitando a relação, não da relação de atuação mesmo, de você conhecendo o profissional que eu sou e eu conhecendo o profissional, a gente tendo aqueles embates da audiência sempre educado, sempre cordial, porque muitas pessoas confundem, né? O que você ser combativo com você ser agressivo. Combater não significa que você tem que ser agressivo, que você tem que ser mal educado, que você muitas das vezes tem que fugir do limite do tolerável. E eu gostava da forma que você conduzia as audiências, porque eu era um pouco mais combativo do que hoje eu sou. Hoje eu sou um pouco mais tranquilo, hoje eu deixo a audiência seguir. Eu tentava mais pegar a audiência para o meu lado, né, para trazer aquilo para a gente ficar naquele controle que muitas vezes não dava certo porque a gente estava do lado de um grande profissional. Mas eu vejo que isso não é um problema só das audiências, né? Porque a gente vê isso muito dentro das salas de audiência, como se os embates jurídicos das teses fossem pessoais. Eu não estava brigando com o Gustavo, eu estava defendendo a ideia e o direito do meu cliente. E você defendendo a ideia e o direito do banco que você estava defendendo. E a gente vê isso na sociedade, a dificuldade que as pessoas têm de defender ideias, de contrapor ideias sem trazer tanto para o pessoal, né? Sem tornar-se inimigo do outro. Desnecessário isso. isso. O outro, inclusive. É interessante. Então, voltando a esse ponto, né? Então a gente foi se conhecendo, eu fui admirando o trabalho que você desenvolvia no escritório anterior. Foi quando lá por meados de 2017, né? A gente foi conversando mais incisivamente. Aquelas brincadeiras de corredor, né? Eu tenho algumas teses aí pra te mostrar, mas eu tenho que trabalhar pro seu lado. Agora eu não tô do seu lado, eu não posso te mostrar, né? Então a gente foi juntos assim, quando você me chamou para atuar ao seu lado, fiquei muito grato, que eu já entrei como sócio mesmo, já com aquela responsabilidade da gente começar
com pouco processo, a gente ir trabalhando e crescendo o escritório, e desenvolvendo o escritório, e desenvolvendo as teses, e desenvolvendo e aprendendo a vida também do bancário, trazendo para a gente a dor que o cliente tem, que é isso que eu acho que é um dos principais fatores do crescimento do escritório, é entender o que o cliente está passando, o momento que o cliente está passando e a responsabilidade que a gente tem de conduzir aquele processo dele, que muitas das vezes a gente tem clientes lá no escritório que tem 30 anos. Eu tenho hoje 40 anos de idade, o cara tem praticamente mais da metade da minha vida. A gente tem um cliente do interior que saiu ano passado que tinha 40 anos de banco. 40 anos de banco. Olha a responsabilidade de conduzir a ação, né, desse bancário. Aquela região ali de Curvelo, de Rio Vermelho, ali tem muitos ali, eles sabem de quem que eu estou falando, não posso citar nome, mas são pessoas ali que contribuíram para o desenvolvimento da agência, que contribuíram e a gente sabe da responsabilidade de conduzir a vida dele, porque, quer queira ou que não, é aquele momento que a vida dele... Então, a principal missão do escritório é isso, a gente entender que aquele momento é o momento da vida da pessoa que está discutindo um direito dele. E como que isso é importante, né? Porque a gente vê muitos tratarem os processos, não só na área trabalhista, em todas as áreas, tratarem os processos como números, né? Até esquece quem é o autor da ação, o fulano de tal, José, Maria, etc. E começa a tratar como número e como prazo. E como a gente trata da dor, né, do bancário, a gente tem que acolher o bancário, tem que entender quem é esse bancário. E isso nos torna mais passionais, né? E você está falando desse início, só para aproveitar, a gente já tinha admiração recíproca enquanto profissional, né? Fazíamos audiência, éramos combativos, mas já havia admiração e respeito enquanto profissionais. Mas a virada de chave, né, que é advogar para reclamante, depende de qualidades também que eram subjetivas e que eu fui percebendo ao longo das audiências. Que por mais que você tinha ali um roteiro e precisava ser combativo, né, e era seu papel, você entendia que em determinado ponto, às vezes não valia a pena insistir porque já tinha sido relatado. Enquanto outros ficavam ali, né, espizinhando, apertando aquela dor. Então você já tinha ali um dever de cautela. E aproveitando esse tópico antes de passar para o Alan, como é que foi essa virada de chave? Porque é muito diferente advogar para a empresa, né? Que, querendo ou não, é um CNPJ, é lógico, esse CNPJ tem vários CPFs, mas você está tratando de bens e direitos e passar a tratar de uma pessoa. Como é que foi essa virada na sua cabeça? Inicialmente, eu comecei mesmo advogando para reclamante no estado do Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Atuava com uma base forte, eu tenho muita admiração ainda e carinho pelo escritório que eu trabalhei lá na época. E quando vim para Belo Horizonte, foi a primeira virada de novo. Então, eu comecei a atuar para a empresa. E depois eu comecei a atuar especificamente para esse banco. A virada, eu fiquei muito tempo atuando para a empresa aqui em Belo Horizonte. E a virada foi assim, é difícil até no momento daquelas simples palavras. O reclamante e o reclamado. Eu lembro até hoje que muitas das vezes eu colocava lá como se ainda fosse reclamado. Ele falou, ó, muda ali a palavrinha que ainda tá difícil. Então a atuação é muito diferente, porque a preparação é diferente, porque você tem uma questão que você está atuando mesmo, igual você falou, para o CNPJ. Não é uma coisa mais fria. O cliente não, é uma coisa mais acalorada. Você sabe com quem realmente... Apesar que quando eu conhecia, tive ótimos gestores na época que geria o contrato que eu estava dentro do escritório, mas é muito diferente. Então você tem aquele calor do cliente, você acaba sentindo mesmo a dor do cliente naquele momento ali, do que ele está relatando para você. E quando a gente não fala, você falou de valores, eu tenho um caso que a gente citou no começo, né, que a gente, lá em 2018, que lembra eu não pode falar nome, mas não, melhor não. Infelizmente, não pode falar nome, mas até a cliente chegou, né, ela foi caixa, ela foi um período muito tempo de caixa, e ela ficou muito tempo afastada por INSS por um acidente de trabalho, e ela chegou no escritório, ela tinha sido desligada porque o INSS rescindiu com ela, tirou, como é que a gente fala, né? Deu um chute no trabalhador para fora lá, ela parou de receber. Cancelou a aposentadoria dela.
e ela não tinha outro meio senão de procurar uma assistência jurídica. E você trouxe aquele caso que a gente sempre estuda os casos que ficam pendentes de retorno para o cliente, para não deixar o cliente ser retorno. E falou, Gustavo, o que eu faço aqui? Eu falei, Vitor, a gente precisa encontrar alguma coisa. Dela. O Vitor falou, mas você vê? Eu falei, vejo possibilidade, vou comprar a dor dela, vou entrevistar ela de novo, vou explicar para ela o que eu vou estar fazendo, e só tinha um pedido. Porque ela ficou mais de 10 anos aposentada, então não tinha direitos propriamente ditos de hora extra, equiparação, esses direitos conhecidos, né? Não tinha. A ação dela, ela não trabalhou. Ela ficou 1 ano em casa e o que eu entendo é o seguinte, quando a gente fala em estabilidade, é estabilidade de emprego, né? Um trabalhador ficar os 12 meses dentro de casa recebendo salário. Senão era mais fácil, você já pagava e já mandava o trabalhador embora. Então foi isso que a primeira instância não entendeu, a segunda instância entendeu, ela ainda não foi reintegrada, que ainda está à discussão. Então você vê que é um mesmo processo... assim tem que ir lá, né, na segunda instância, bater na porta. Não é só escrever a letra fria da lei e esperar que o desembargador leia, não. A gente vai lá, bate na porta, conversa com o desembargador, conversa com o assessor, sustenta no dia do julgamento para que ele entenda um pouco dessa dor que a gente comprou. Tenta passar o conhecimento do processo para ele entender que a plausibilidade do direito da pessoa naquele momento, né? Que ela faz jus àquela estabilidade que ela tinha. Ela não foi reintegrada, mas o processo dela hoje ainda está correndo. E para ela, com certeza, vai ter uma excelente condenação, que é um processo que está bem avançado. E isso vai ajudar ela nessa aposentadoria, né? De modificar o padrão de vida dela, de conseguir ter mais qualidade de vida. Então, eu lembro da frase que ela me falou, Alan, foi assim... Foi muito interessante, que quando eu conversei a primeira vez com ela, ela falou que teve 2 momentos que chamaram ela no trabalho. O primeiro momento foi para falar que ela tinha que ficar em casa guardando, e o segundo momento, quando chamaram, ela nem se recordou o tempo, ela nem tinha se ligado que tinha passado 1 ano quase. Ela colocou uma roupa, falou, vou voltar a trabalhar. Na hora que ela sentou na frente do gestor lá da agência, o cara falou, não, eu tô te chamando aqui que a senhora foi desligada, já passou o seu período de estabilidade, então, estamos rescindindo o contrato de trabalho da senhora. Aí eu falei, nossa, eu comprei a dor daquela cliente, assim, imensamente. Não é um processo que você vê, que a gente fala de valores, né? O valor não está em dinheiro. O valor está na gratidão de você ver aquela pessoa depois que você passa o resultado, você escutar a voz dela, você vê dentro do olho dela aquele brilho de você estar passando aquele sentimento de justiça para ela. Essa é a principal missão, né, do escritório, né? Levar esse sentimento de justiça aos nossos clientes. Mas então, Alan, conta para nós um pouquinho como é que você conheceu o escritório, quem é o Dr. Alan e como que você veio parar aqui nesse projeto maluco do VRM Advogados, que quer atender o cliente com a maior integração, a maior pessoalidade possível. Meu nome é Alan Benones, eu advogo há 6 anos, desde o início da carreira, já no direito do trabalho, no direito bancário, mas como o doutor Gustavo falou, a gente teve o início, né, advogando para banco, o maior banco que tem aqui no Brasil. E a gente começou essa advocacia, eu comecei com o doutor Gustavo, aprendi a trabalhar com o doutor Gustavo, fiquei 2 anos nessa operação, mas a gente, apesar de fazer um ótimo trabalho, eu não me identificava com aquilo. A gente tem nossas teses, tem tudo para defender, e a gente fazia um bom trabalho, mas não tinha um propósito, pelo menos o meu propósito não estava ali. Meu propósito sempre foi o direito dos trabalhadores. Sempre tive uma identificação maior com isso, talvez pela origem, mas foi o que nos move. E aí, quando teve o convite do Dr. Gustavo para conversar, entender qual que era o projeto do VRM, eu ainda não conhecia o Vitor pessoalmente, conhecia de nome, mas o escritório já era respeitado, o nome do Vitor já era conhecido na Justiça do Trabalho. E aí demorou, Gustavo, para eu decidir. Ele me mandou mensagem, com 1 minuto eu falei, eu tô dentro. Eu tô dentro. Depois eu tive uma conversa com o Dr. Vitor. A gente não chegou nem a falar de salário. Não sei se você lembra disso, Vitor. Vai fazer 4 anos que eu tô no escritório. E o que eu me identifiquei foi com o propósito do escritório. Você falou, aqui é uma atuação diferente. A gente tem CPFs que eu cuido. Eu sei o nome dos meus clientes. O Vitor realmente sabe o nome dos clientes todos. Então, assim, eu cuido dos clientes, eu quero alguém que seja assim também. Quero alguém que preocupe com cada um dos pedidos, com o que a gente vai fazer. A gente não trabalha aqui com números. É uma advocacia rentável, mas esse não é o objetivo final. A gente trabalha realmente para mudar a vida das pessoas. E eu entendo que é isso que a gente faz hoje no escritório. Eu tenho a mania de passar para vocês o que o cliente quer, né?
Então eu tenho assim, por exemplo, eu tenho uma cliente do interior, não vou falar a cidade, que senão eu condeno, que desde o início ela falava para mim, Vitor, eu preciso pagar a faculdade de medicina da minha filha. Então o nosso propósito é conseguir que ela pague a faculdade de medicina da filha dela. E a gente já conseguiu reintegrar ela 2 vezes. E ela está lá, trabalhando no banco, entregando o resultado que ela precisa entregar, porque é uma excelente profissional. Inclusive, no ano anterior, ela teve uma pontuação altíssima, então ela não está lá só para pagar a faculdade. Ela realmente é dedicada. Mas como já né, mais, vamos dizer assim, né, pela visão do banco, já está mais idosa, já teria um salário mais alto para aquela perspectiva que o banco tem hoje, ele já estava pensando no desligamento dela e tentou esse desligamento mais de uma vez. Eu falei, não, você vai ficar até pagar a faculdade da sua filha. E a gente está conseguindo cumprir o propósito dela. Isso. É importante isso, né? Não ver o número do processo e ver o rosto do cliente, saber quem ele é, o que ele precisa, quem que é a família desse cliente, né? Mas a gente sabe ali que a gente está tratando de uma vida, né? Vocês citaram, tem gente que tem mais tempo de banco do que eu tenho de idade. É muito comum eu atender esse tipo de cliente. E é o processo da vida do cliente. E assim, a gente realmente não pode negligenciar em nenhum ponto. A gente realmente compra a dor do cliente. E quando tem uma decisão que não é a melhor possível na primeira instância, a gente fica aguardando de prontidão para ir para a segunda instância. A gente vai, despacha, a gente sustenta. Se precisar de ir para Brasília, né, para o TST, a gente vai também. Isso não tem nenhum custo para o cliente, porque de fato é o que a gente quer. A gente quer a vitória do cliente. Uhum. E o que a gente gosta também de fazer, né? Que a gente está na advocacia, não é só pelo valor econômico que a advocacia traz. A gente está na advocacia porque que a gente gosta. A gente é aquele advogado ainda que gosta de fazer atuação, que gosta de defender o cliente, que gosta de fazer audiência, que gosta de fazer sustentação oral, que gosta de despachar com aquele ministro do TST, que às vezes incomoda, ficar igual você fala, fica batendo lá toda hora. Fala aqui, ó, tem um processo delicado. Então a gente ainda é daqueles advogados que, apesar da gente ainda teve aquela mudança drástica de virada de chave muito com essa questão do digital, né? Mas a gente ainda o Vitor ainda faz audiência, o Alan faz audiência, eu faço audiência. Apesar da gente estar cuidando dos casos, a gente é o corpo do escritório. Uhum. É a gente que faz o coração do escritório. O organismo funcionar, que faz o coração pulsar e o pulmão responder por aqueles exatamente. E você falou de valores, né? A minha esposa, a Bárbara, fica sempre no meu pé, assim, quando ela me vê mais preocupado, mais ansioso, ela fala assim, e agora? Qual que é o caso? Porque ao longo desse tempo, né, a gente teve casos que foram icônicos, assim. Eu tive um caso de uma cliente que, de tanta ansiedade, nervosismo, acabou de ser desligada numa situação que ela não concordava, e foi para uma audiência que é um ambiente, querendo ou não, mais estressante para o cliente, principalmente. A gente vai ficando mais frio com o ambiente, mas é um ambiente estressante, né? Até pra gente. E aí, na audiência, ela saiu da audiência e teve um infarto no caminho. E como ela tinha sido desligada por justa causa, ela estava sem um plano de saúde. E aí eu fiquei 2 dias, batendo na porta do juiz, batendo na porta do assessor, e a esposa assim, o que está acontecendo? Eu falei, eu preciso conseguir o plano de saúde porque ela está internada, está na UTI e é caríssimo. É mais de 20 mil o dia dela na UTI. Enquanto eu não consegui o plano de saúde, eu não sosseguei. É o que você falou, a gente não está ali pelo valor. Essa ação de conseguir o plano de saúde dela, em valores, se for falar do que o processo realmente tem, é irrisório. Mas conseguir resolver, né, essa dor do cliente, imagina a alegria que foi para mim ligar para o marido dela e falar, conseguimos, fica tranquilo, pode deixar ela aí, cuidar da saúde, que eles já estavam pensando de ir pro SUS, porque não ia ter como pagar. Ela conseguiu entrar porque ela literalmente pegou o carro e entrou para dentro do Mater Dei e o Mater Dei não teve como mandar ela embora. Só depois que eles viram que o cartão dela estava cancelado do plano de saúde. E ela foi ficando. E isso é propósito, né? Pensar nisso é que é propósito. Mas, Gustavo, vamos avançar um pouquinho, porque senão a gente vai só contando de casos, né? Como é que é para o cliente entender, né? O escritório está crescendo muito, a gente está trazendo novas pessoas, eles estão vendo novos nomes no escritório. Qual que é o papel do Gustavo dentro dessa estrutura? Porque antes era nós dois, depois ficou nós dois e a Marta, depois nós dois, a Marta e o Alan, e foi crescendo. Qual que é o papel do Gustavo dentro dessa estrutura do escritório? Hoje, eu sou o diretor jurídico do escritório, né? Eu sou o responsável hoje para elaborar as teses, né, as petições iniciais, ajustar as teses junto com você,
tudo tem conferência no escritório, né? Então tudo ou passa por mim ou passa por você. Nada, nenhuma petição, nenhum protocolo é feito sem que tenha alguma conferência, alguma supervisão dentro do escritório. Sempre no mínimo 2, Sempre quando não são duas. mais pessoas conferindo. E eu que organizo todos os procedimentos do escritório junto com a nossa equipe, né? Que a gente tem uma equipe muito competente hoje, a gente trouxe muita gente boa para dentro do escritório. E então a gente organiza todos os procedimentos, as tarefas, né, dentro do sistema do escritório. Quem que vai receber o prazo, da forma que vai receber o prazo, quando que você tem que fazer o prazo, quando você vai enviar um prazo para o contador, para a gente ter até um suporte de um contador, um suporte de um perito assistente médico, como que a gente vai organizando o dia a dia, tanto para não impactar isso internamente, né, para o advogado ter uma vida, porque quando a gente advogou, você advogou também como eu, apesar de lados opostos, você vê que a gente não tinha muita vida, né? Não tinha. A gente brincava, até você mandava alguns recortes do processo, mandando a hora que eu protocolei lá e falando, né, o bancário não faz hora extra não, mas você faz, né? Você trabalha aí uns 16 horas, umas 14 horas, então isso a gente traz para dentro do escritório para a pessoa gostar de estar naquele ecossistema ambiente, que a gente, né? naquele ambiente que a gente está montando dentro do escritório. Só traduzindo assim pro nosso cliente, né, para o bancário. É como se o Gustavo fosse o gerente geral de agência. Ele coordena todo o passo a passo do que acontece no dia a dia do escritório. Então, ali vai ter um advogado que está fazendo um prazo, ele vai fazer aquela conferência, identificar se realmente aquele prazo está adequado, se aquela tese está adequada, se as pessoas que são responsáveis pela parte de controladoria registraram os prazos dentro da agenda corretamente, se os protocolos foram realmente realizados. Então é aquele gerente geral do escritório, igual é o gerente geral da agência, né, que faz ali aquela verificação se todos os procedimentos foram cumpridos adequadamente, né, e coordena toda a nossa equipe. Ajuda, auxilia o pessoal quando precisa, né? A gente é muito acessível dentro do escritório, tanto eu como o Vitor, a gente, apesar de ter as nossas... Acessível e presente, né? Acessível e presente. Então a gente está pela frente do escritório, está atuando junto com a Alan, junto com a equipe e distribui, né? Faço também a distribuição da pauta, coloco aquele advogado que vai acolher o cliente, vai entender a causa dele para ele fazer a instrução bem feita. Então, sempre surge essa pergunta, né? Como é que vocês dividem a pauta? Por que meu caso vai ser o Dr. Rodrigo? Por que meu caso é o Dr. Gustavo? Pessoal, a divisão da pauta tem a ver muito com a expertise que o advogado tem em relação com aquela matéria. Então, a gente tem advogado dentro do escritório que já está bem mais próximo do gerente comercial, porque na história dele ele fez muito mais questões sobre aquele tema. Tem advogados que estão muito já mais próximos do operacional e assim por diante. E também por uma questão de juízes, que a gente sabe que do trato a trato da nossa história, a gente foi estabelecendo conexões, não falo de amizade, falo de respeito, que tem juízes que respeitam muito o doutor Gustavo. E que eu prefiro que ele vá fazer a audiência, porque o juiz já tem ali uma prontidão, um respeito com ele. E da mesma forma, o contrário, já nos conhece pelo nome, já sabe a história que a gente tem. Então, esses são os pilares para decidir quem vai fazer uma audiência ou outra dentro do escritório. Isso aí, perfeitamente. Entende o processo, estuda o processo e vê quem é o juiz e distribui de acordo com que o nosso cliente tenha a satisfação e o melhor trabalho desenvolvido em prol dele, porque o escritório é para os clientes, não é só para... O objetivo final é que ele consiga ter o melhor resultado possível. Com certeza. E doutor Alan, nos conte como é que qual que é o seu papel dentro dessa estrutura hoje. O escritório cresceu muito. A gente estava lá no início com 4 pessoas, né? Depois que você chegou, fomos 4. E hoje a gente já está passando de 20 pessoas dentro do grupo. Qual que é o seu papel dentro dessa estrutura? Conta aí para o nosso cliente e para os nossos amigos bancários. Exatamente por conta do crescimento do escritório, a gente precisou de criar um setor, não é todo escritório que tem isso, mas a gente sentiu essa demanda do próprio cliente. Então a gente criou um setor comercial. Hoje eu sou o diretor do setor comercial, eu coordeno essa área com mais alguns, né, colegas de trabalho. E qual que é a nossa intenção? Cuidar, acolher o cliente. Então tudo que está relacionado ao tratamento ao cliente hoje está sob a minha coordenação.
Então, o cliente teve uma dúvida, tem alguma demanda especial. Nem sempre demandas bancárias, né, Vitor? Às vezes o cliente vê a gente como um advogado e é o advogado dele, e ele tem uma questão civil, uma questão tributária, e a gente está ali auxiliando, nem que seja para indicar ele um bom profissional, a gente está sempre dando esse suporte para o cliente. Perfeito. Então, assim, eu faço parte hoje também, né? De atender, o primeiro contato hoje em dia tem sido muito comigo, o Vitor e o Gustavo ainda atendem muito também, às vezes em demandas específicas, né? Eu quero tratar com o Dr. Gustavo, com o Dr. Vitor, porque eu já tive um contato com eles antes, mas muito desse atendimento tem sido feito por mim. E aí vocês falaram uma coisa interessante, né? O Gustavo me auxilia na minha área, o Vitor está sempre presente no escritório. E como sócio não tem como ser diferente, né? Se eu tenho uma ideia para operacional, para alguma coisa do meu setor, a gente discute nós três e pensamos o melhor para o escritório. Muitas vezes a questão da pauta que você falou, a gente escolhe determinado advogado, o cliente até quer, e aí vem me procurar, fala assim, mas eu pensei que fosse o outro advogado que fosse fazer para mim. Conversei com ele em outro momento, eu falei assim, então, mas a gente tem uma deliberação aqui para definir qual que é o seu advogado. Não é de forma aleatória, é de acordo com o que o Dr. Vitor falou, de acordo com o juiz, com a vara, com os pedidos, com determinado tipo de cargo, determinado tipo de banco. Então, hoje a gente tem especialistas em todas as áreas. Perfeito. A criação desse setor, né, veio de uma preocupação, porque a maior parte entrava em contato apenas com o Dr. Vitor, né? Ainda não estavam acostumados a ligar no fixo do escritório, a mandar uma mensagem no celular do escritório. Então, o meu WhatsApp foi ficando impossível de conseguir responder todo mundo da forma que a gente entende que seria a mais adequada. Porque às vezes eu demorava por conta de audiência, prazo, etc., que a gente tem que cumprir os prazos. Os prazos tem data limite, senão você perde o processo. A gente tem que cumprir a rigor essas questões. As audiências são prioridade naquele momento. Então, às vezes, a gente não consegue retornar o cliente. Então, a gente viu essa necessidade de descentralizar a resposta. E aí, alguns me falam assim, né? Mas eu não estou conseguindo falar com você. Aí eu brinco com eles assim, olha, o meu dia tem ali 8 a 10 horas disponíveis, né? Porque eu sou humano e tenho uma limitação. Preciso também dormir, preciso também comer, preciso também estar com a família, né? Então a gente tem todas essas outras necessidades. Mas imagina que se eu coloco mais 10 pessoas no escritório com 10 horas disponíveis, o escritório tem 100 horas disponíveis para atender o cliente. E se hoje eu tenho 20 funcionários, por exemplo, são 200 horas por dia disponível. Então quando eu invisto no escritório e vou ao mercado procurar uma pessoa que tenha ali similitude com as nossas missões e valores e coloco ele dentro do escritório para atender você, bancário, eu estou pensando que eu preciso dar o melhor atendimento possível para você. Então aqui a gente se preocupa que essa resposta seja mais rápido possível, mais certeira possível, e é por isso que a gente investe tanto na equipe, em treinamento, em forma de tratar o cliente. A gente tem encontros mensais para tratar dos valores do escritório, para que aqui a equipe compre essa ideia, né? E foi por isso que a gente criou esse setor. Exatamente. Um Nossos setor clientes especializado que estão assistindo devem ter notado, né? Com certeza notaram essa mudança. A gente hoje está atualizando o cliente de cada andamento relevante no processo. Então, antes do cliente nos procurar, a gente já está atualizando do processo para ele saber que está sendo cuidado, que está sendo observado. E eu acho que ele fica muito mais tranquilo com isso também. Você tira ali uma ansiedade do cliente, que a gente sabe, cada processo é único, é o processo da vida do cliente, e ele quer ter certeza que o advogado está ali atento. A gente está, e agora a gente está também, né, fazendo esse andamento, essa chamada ativa do cliente. Às vezes o cliente via lá uma mensagem assim, exemplo, acordam. E aí ele ligava pra gente, mandava um áudio para mim. Doutor Vitor, pelo amor de Deus, você fez um acordão no meu processo. Desse jeito. E aí até 2 dias depois, na hora que eu consigo ver a mensagem, que eram 70, 80 mensagens por dia, até que eu conseguia chegar na mensagem dele, ele já estava suando frio, achando que eu tinha feito um acordo sem ele saber no processo. E a gente está fazendo o quê? O contrário. Saiu a decisão? Saiu a decisão do seu processo. Em breve o advogado vai te esclarecer sobre isso, para a pessoa de antemão já saber o que está acontecendo na ação dele. Com certeza. Vale a pena a gente lembrar que tudo que é feito pelo escritório, você está olhando. Eu estou olhando, o Alan está olhando. Então, mesmo que não seja a gente respondendo o cliente, a gente sabe e orienta, sabe o que foi respondido e orienta para o advogado o que ele tem que falar naquele momento com o cliente. Então, a gente está vendo tudo que está acontecendo dentro do escritório. Então, todos os retornos do cliente, a gente tem o cuidado
de olhar e analisar se Com está sendo bem certeza. atendido, se ele está sendo bem respondido naquele momento dele, que ele está precisando de um suporte do escritório. Perfeito. E Gustavo, a gente falou aqui que o escritório cresceu muito, tá em 18 estados agora. Em alguns lugares a gente teve até que fazer nova OAB, porque não é só fiz uma OAB e pronto, não. Se você tem mais de 5 processos naquele estado, você precisa fazer uma nova OAB. Então a gente já está em 18 estados, com o volume de processo para precisar ter outras OABs, né, regionais. Como é que a gente tá fazendo isso? Primeiro, como que a gente fez para se destacar nacionalmente e como que a gente está fazendo para conseguir, né, além dessa questão do comercial, para estruturar o escritório e atender bem o nosso cliente? O escritório ele se destacou nacionalmente pelo fato da sinceridade com o cliente e na busca do entendimento do direito do cliente. Então, quando traz um caso para mim ou para o Vitor, a gente debate junto o que o cliente comentou com a gente e elabora, dependendo muitas das vezes. A gente tem alguns cargos, inclusive, que começou a vir com o escritório em 2019, né? Que começou aquela entrada das pessoas serem demitidas, que é uns cargos altos dentro de um determinado banco. Eles começaram a vir para o escritório tirar a dúvida e a gente montar um escopo de uma tese específica para eles, para acolher, para desmistificar e para mostrar para ele que é possível ele pleitear aquele determinado direito que ele muitas das vezes tem dúvida e muitas das vezes nem sabia. Na maioria das vezes, né? Nem sabia. Porque tem esses cargos, principalmente cargos mais elevados, de regionais, superintendentes, a notícia que chega do que está acontecendo da agência, né, da ação, chega como se ele estivesse mentindo, como se o bancário, para ter uma ação boa, precisasse ir lá mentir em juízo. E o nosso escritório é um escritório que trata realmente da dor do cliente, daquilo que realmente acontece. A gente vende a verdade que acontece dentro da agência. E aí, quando começou a surgir esses cargos, que a gente começou a esclarecer o que estava acontecendo, você fala, então realmente eu tenho direito a entrar com o processo. E esses cargos foram crescendo dentro do escritório por isso, porque a gente tem uma transparência do que está sendo pedido. O cliente não chega, fala conosco, assina a procuração e eu faço o que eu quero do processo. Existe um alinhamento do processo com ele. Quais direitos que ele entende que realmente a gente pode pedir, porque depois ele vai ter que defender esse direito, ele vai ter que fazer um depoimento, ele vai ter que falar para o juiz. Então a gente precisa que ele realmente compre aquele direito, aquela ideia, aquela tese. E aí como que a gente se destacou? Então, a gente atendeu aquele cliente, ele ficou super satisfeito, entendeu que a gente sabe da matéria, que a gente é especialista naquilo que a gente está falando, e ele tem um colega. Ele, num determinado momento, ele conversa com o colega, esclarecendo as dúvidas que ele teve, que foi tirado pelo escritório. Esse colega acaba fazendo contato com o escritório. Então foi assim que a gente conseguiu o famoso... a gente ainda fala do off, né? Foi o famoso boca a boca. Boca a boca. É o nosso maior valor. É o nosso maior são valor. Os clientes que são satisfeitos, até que a gente tem muitas avaliações 5 estrelas no Google. A gente, toda vez que abre caixinha, tem algum cliente que manda uma mensagem de agradecimento. A gente tem muito cliente satisfeito com o trabalho, que eu acho que esse é o maior valor, né? Não seria maior valor, né? Talvez o maior patrimônio, que são os clientes que são felizes pela nossa atuação e que nos indicam seus colegas por isso, por terem gostado do nosso trabalho. E é o que a gente mais quer, que os clientes realmente estejam satisfeitos com a nossa atuação. Gostado do nosso atendimento, nosso acolhimento, a nossa paciência, o nosso entendimento sobre a matéria e a nossa competência para tratar aquela dor daquele cliente naquele momento, né? Isso que fez com que a gente foi se destacando e foi crescendo e foi alcançando novos estados, né? Ampliando novos estados. País. E Alan, conta para o nosso bancário, né? Como que o VRM Advogados tem priorizado, dentro desse crescimento, o acolhimento das dores dos bancários? Como a gente falou no início, né? A dor do bancário ela é nossa dor também. Então fica um pouco mais fácil, assim. O cliente chega com uma demanda, a gente ouve o cliente atentamente, a gente compra aquilo e a gente dá o melhor tratamento jurídico. A gente transforma aquilo em direito. Vocês estavam falando um pouquinho de alguns cargos altos. A gente sabe, e quem é exercente desse cargo sabe disso também, que muitas vezes foram falados que não havia direitos a pedir. Por exemplo, hora extra, alguma coisa assim. Então não teria... Justiça do trabalho não é para mim. Quem teria um cargo mais alto entendia isso. E com tese, né,
ouvindo o cliente, vendo o que ele realmente passa, a gente conseguiu desenvolver uma tese muito interessante, muito rentável para esses clientes, e a gente mostrou isso no judiciário. Muitos juízes também não conheciam dessa forma. E a gente mostrou com sentenças procedentes que realmente tem direito. E por isso também eu acho que do nosso crescimento nacional, as pessoas confiam muito nos gestores, os gestores confiam na gente, gostaram do nosso trabalho, e aí vem indicações, igual a gente estava falando aqui, eu entendo que o nosso melhor vendedor é o nosso cliente. Sem dúvida. Não tem comparação com nada de todo mundo que chega ali no nosso WhatsApp. Eu recebi uma indicação de um colega, às vezes não fala nem quem é o colega, mas foi uma indicação, conhecendo o nosso trabalho de forma nacional. E a gente prioriza isso muito, a gente colocou um setor hoje para atender o cliente, para qualquer dúvida que o cliente tiver dentro do nosso escritório, seja ela relevante, seja ela a chamada dúvida besta, qualquer coisa assim que o cliente acha que não é alguma coisa tão interessante, mas está ali aflito, a gente está pronto para auxiliá-lo. Perfeito. E a gente fez isso de algumas formas, né, Alan? Primeira coisa, a gente investiu em treinamento, então a gente tem conversado com a equipe cada vez mais para que eles estejam capacitados para responder essas dúvidas e acolher esse bancário. Mas a gente também fez isso com tecnologia, né? A gente buscou no mercado sistemas, nas empresas, né? Tem várias. A gente não está perdido dentro do mercado, né? Às vezes o advogado acha que só serve o seu telefone, né? Mas existem vários sistemas que as outras empresas utilizam e que a gente trouxe para o nosso ambiente do escritório para conseguir centralizar as informações, ter controle das informações. Um exemplo é um sistema que centraliza as informações do WhatsApp e permite que a gente consiga transferir o chamado um para o outro. Exatamente. Então o cliente chega lá com uma dúvida perguntando: Vitor, como que foi isso? E a gente tem uma meta interna de responder isso no máximo 2 dias. A nossa meta é essa, em até 48 horas responder a dúvida do cliente. E aí tem uma pessoa que é a recepcionista, vamos dizer assim, do WhatsApp, e vai direcionar. Vai esperar o Vitor terminar a audiência para responder, já transfere lá para o setor comercial vai tratar. Essa é uma questão mais jurídica, então vamos passar para alguém do operacional. Essa é uma questão mais da audiência, então já vamos passar para quem vai fazer a audiência, para que o cliente não fique ali esperando. Então a gente buscou tecnologia, né, para nos auxiliar a ter esse atendimento. Então a gente investiu em estrutura e investimos em pessoas para conseguir fazer isso. E é bom até para esclarecer que se for uma estratégia do cliente, passa por Vitor, por Gustavo, para entender. E para o cliente entender também que muitas das vezes o cliente demanda a gente no WhatsApp pessoal e a gente pega aquela conversa e transfere para o WhatsApp do escritório. O cliente entender que para aquele assunto, para aquela questão que ele discutiu, ou seja, comigo ou com o Vitor, ficar registrado internamente, para quando o Vitor for tratar com o cliente, não ficar perguntando aquilo totalmente de novo. Perfeito. Então isso serve o cliente ser ainda mais bem atendido pelo escritório e para não ficar com repetição de pergunta. Uhum. Toda hora sendo demandado sobre a mesma coisa. Por quê? Porque ele está conversando com várias pessoas em vários momentos separados, né? É. E esse acho que foi um dos principais investimentos do escritório, porque a gente consegue, previamente já preparando a nossa equipe para responder determinados assuntos, então eles já têm autonomia para responder algumas coisas que são do andamento dos processos, já são padronizados, vamos dizer assim, e questões de estratégia a gente consegue lançar nele o que eu quero que seja dito, ou como eu quero que seja dito. E nós, como coordenadores, conseguimos entrar nesse sistema e ler tudo o que foi dito ao nosso cliente, ouvir as mensagens, identificar se os prazos que nós temos de retorno estão sendo cumpridos. Então existe, gente, uma preocupação com você dentro do escritório. A gente realmente se preocupa que você esteja realmente satisfeito com o tratamento que o escritório tem em relação ao seu processo. Não é só com o resultado, é também com as pessoas. Aí, Vitor, você falou de treinamento de equipe. Nossa equipe tem experiência com bancário? Todo mundo que a gente traz tem alguma passagem por banco, seja, né, pelo menos no próprio banco. A gente tem ex-funcionários ex-funcionários de banco na nossa equipe, ou alguém que passou para o escritório terceirizado de banco. A gente prioriza isso. Para a gente trazer uma pessoa qualificada, exatamente, já pronta para atender, pronta para fazer audiência, pronta para fazer o que o cliente precisar. A gente não traz ali uma pessoa avulsa, vou treinar e aí daqui 2 anos ela está pronta para atender alguém. Não, a gente já traz uma pessoa pronta que entende a dor do cliente. E o Alan falou uma coisa interessante, e a gente vê até muitas características, né, Vitor, da pessoa.
Eu estou fazendo audiência com aquele advogado que ele está advogando contra a gente de novo. E a gente vê muitas das coisas que a gente faz, que a gente atua, da forma que ele atua, da forma que ele vai conduzindo a audiência. A gente vê, pô, esse cara aí conduz a audiência muito parecido com a gente. Vale a pena a gente trazer ele para dentro do escritório. Não para tirar, eu quero que as pessoas entendam, não é para tirar ele de dentro de outro escritório para atrapalhar o desenvolvimento do outro escritório. É ver que aquele cara é competente e a gente vê muitas das vezes o espelho, né? Ver que ele faz a atuação dele naquele momento na audiência muito parecido com o que a gente vai fazendo, porque a audiência é a principal do processo. E não adianta você ir com o roteiro ou script, porque o papel vai estar escrito e muitas das vezes você não vai levar nada daquilo ali para. Às vezes a audiência vai para outro lado completamente diferente por conta da percepção do juiz em relação ao pedido. E aí tem que ter aquela pessoa que tem a habilidade, né, de entender. E a gente busca isso no mercado, né? A gente, no trato das audiências, a gente está sempre com o olhar atento. E a gente já trouxe várias pessoas para o escritório com isso, com esse olhar atento. Mas não só da qualidade do trabalho, tecnicamente falando, mas também com os outros skills, né, com as outras qualidades emocionais que a gente identifica, ó, realmente isso tem sintonia com o que a gente acredita. Vamos testar e vamos ver se essa pessoa tem a intenção de defender o trabalhador. E foi assim que a gente foi construindo a equipe. E eu quero que o cliente entenda que o escritório está ali não só para atender ele, mas trazendo pessoas capazes e tecnicamente para desenvolver o melhor trabalho para ele, para ter o melhor resultado para ele dentro daquele processo. Que, como eu falei no começo, né? Que muitas das vezes é a vida dele. São 30, 35, 40 anos que ele se dedicou àquele momento aqui daquela carreira dele, que chega uma hora tem um final, né? Que tem que ter um encerramento. Tudo tem início, meio e fim, né? Então faz parte da carreira o momento do encerramento, da aposentadoria. E aí a gente está... É até interessante isso, que de um tempo para cá, por conta de alguns valores e algumas formas de trabalho nossa, a gente cresceu muito em clientes que estão ativos, né? Às vezes nem distribuíram a ação ainda, mas já estão há um ano conosco, tirando dúvidas, resguardando dos seus direitos, entendendo as suas possibilidades, indicando, nem saiu do banco e já está indicando. Confia no nosso trabalho. Porque a gente dá uma consultoria. E nem entrou com o processo com a gente, nem assinou procuração nem contrato. E está indicando o escritório porque gosta e a gente virou uma referência. Eu brinco que a gente tem um lado psicólogo, um lado coach, vamos dizer assim. Porque a pessoa nos procura quando dói, né? Quando tem um problema. E às vezes nem é o momento dele sair do banco mesmo. Não é a hora dele entrar com o processo. Então a gente acolhe o cliente, entende a dor e muitas vezes direciona. Olha, nesse caso, eu acho que para você precisa de um acompanhamento de um psiquiatra. Porque parece que você está indo para uma linha de adoecimento psicológico. Não, nesse caso, não é o melhor momento da sua carreira para você sair desse banco e ir para o outro. Você está em ascensão. Semana passada eu atendi um cliente assim, que ele estava numa instituição já há 4 anos, tinha acabado de virar gerente, então ele acabado de virar um cargo 8 horas e já estava pensando de ir para outro banco. Eu falei, calma, você está vindo de 4 ciclos de acima do esperado, acabou de ganhar sua promoção. A chance de você evoluir ainda dentro desse banco é muito grande, você não estagnou ainda. Aí você vai para um outro banco e você não está adaptado, sistema diferente, forma de trabalho diferente, gestor diferente, você vai ter que comprar a ideia daquele banco, e aquele banco vai ter que entender quem é você. Aqui não, aqui ele já sabe quem é você. Então a gente começou a dar assessoria de carreira dentro do escritório. E quando a gente vê que é uma coisa mais complexa, a gente tem parceiros. Aí a gente transfere, olha, nesse caso, ó, conversa com esse psiquiatra. Nesse caso, conversa com esse parceiro que vai ser interessante para você entender o seu desenvolvimento de carreira. E aí a pessoa às vezes fica mais 1, 2 anos lá ainda, tirando dúvidas conosco. E no momento adequado, que a gente não fica vendendo a ação fora do momento, no momento adequado, a gente vai acolher a dor dele de forma jurídica, né? Levando para o judiciário a demanda dele. Mas, pessoal, para a gente não se estender muito, eu queria que vocês escolhessem um valor, escolhe um valor do escritório que vocês acham que é assim, primordial e que tem mais a ver com vocês, que vocês gostariam de trazer para o nosso cliente conhecer. A gente tem essa preocupação de estabelecer a nossa missão, a nossa visão e os valores, para que a equipe entenda expressamente tudo que eu lá no início idealizei e que as outras pessoas que vieram somar na gestão do escritório
tenha para si também como esses valores sendo essenciais. Então conta para nós, Alan, um desses valores que você entenda que é primordial para o escritório. Para mim, primordial, e aí são valores dos escritórios, mas são dos sócios, são das pessoas, né? A gente constrói esses valores, é a transparência. Você acabou de dar um exemplo, que aí o cliente vai saber muito bem do que você está falando. Você poderia ter vendido a ação para essa cliente, você poderia ter ganhado seus honorários, e pronto. A vida dela que siga para lá. Você ganhou o seu dinheiro. Não, você vendeu, você passou para ela uma orientação, ela ficou mais 1, 2 anos no banco, você não sabe nem se ela vai fazer processo lá na frente, mas você foi transparente com ela. Olha, não é o seu momento de ação. Você vai cuidar da sua saúde, você vai ficar no banco ainda, e aí depois lá na frente você vai decidir se você vai querer processo, você vai querer ação e se você vai querer contratar meu escritório. Você já poderia ter aproveitado até aquele momento de fragilidade, colocado nela um contrato de honorários e fazer dinheiro, mas pronto, não é assim que a gente trabalha. Como a gente vê muitos fazendo, né? Exatamente. Hoje eu, como diretor do setor comercial, atendo muitos clientes e a gente faz isso com frequência. Com frequência a gente recusa a ação, a gente fala, olha, não é o seu momento. Às vezes a pessoa vem também com alguma série de direitos que ela acha que tem e eu quero colocar tudo na ação. Então, mas nesse seu cargo, a gente não pode fazer isso, isso e isso. A gente vai dar para ela o tratamento que ela merece, a gente vai buscar todos os direitos que ela tem, mas a gente vai ser transparente com ela. A gente vai falar, olha, seu caso pode valer até X, mas eu não vou passar um valor para ela só para ela fechar a ação. Infelizmente, o seu caso, você tem menos tempo de contrato, você tem que pensar dessa forma, de repente você tem que se recolocar no mercado primeiro, e a gente é transparente com isso. Perfeito. E o cliente precisa ter essa consciência, né, do que realmente ele está pedindo, do que realmente ele tem direito e de quanto realmente isso vale. Porque a gente vê o pessoal indo nos escritórios e a ação na hora que vai entender o caso, fala, essa ação vale 500 mil. E ela veio de um outro escritório, não, mas ele me falou que vale 2 milhões. De onde que ele tirou? Se os direitos são esses. Ele talvez tenha feito isso para chamar muita atenção do processo para você. Vamos entender realmente o que você tem de direito? Então a gente tem essa preocupação. Essa parte é muito, né, de não vender gato por lebre. Exatamente. Depois que está assinado, não tem jeito. Você vai receber o que o processo deve, mas aí você já se vendeu ali naquele escritório e a gente não gosta de fazer isso. Na verdade, o nosso é até o contrário, né, Vitor? É comum a gente ter condenações maiores do que a gente colocou ali uma média para o cliente. E aí ele fica extremamente surpreendido e agradecido. A gente tem muitos clientes agradecidos por isso. Perfeito. Transparência e respeito com o cliente, né? Tem que ter sempre. E você, Gustavo, qual o valor que você identifica? Ética, né, que é de agir de acordo com os valores que norteiam a conduta íntegra, transparência e honestidade, né? Então, tá muito dentro da questão do que o Alan tá falando. Então, eu peguei muito do que você falou agora e escolhi a ética justamente por isso, porque a gente é ético. Então, apesar da gente ter a necessidade, né, da gente viver com o processo trabalhista, a gente tem que demonstrar para o cliente que talvez não é aquele momento dele entrar com o processo. Que talvez, muitas das vezes, eu atendo o cliente, que muitas das vezes ele sai da audiência, mas o doutor não vai... Eu falei, não é o seu momento de entrar com o processo. Não vai adiantar você assinar uma procuração aqui comigo, eu entrar com o processo, se eu entrar, muitas vezes eu vou acabar com a sua carreira. Para que você está fazendo isso nesse momento? Tudo na sua vida tem seu momento. Então você tem que agir com ética, mostrar para o cliente que você está sendo honesto com ele naquele momento. Eu acho que isso que fez com que a gente volta naquela... Como que o escritório se destacou nacionalmente? Por ser ético. Simplesmente por ser ético. Porque eu não entro com uma reclamação trabalhista se realmente não tiver o cliente realmente querendo e eu vejo a possibilidade do cliente e eu vejo não só essa questão daquilo não repercutir negativamente na carreira do bancário. Porque a gente sabe que muitas das vezes isso pode repercutir negativamente. Então, se fizer um pedido que não tem como ele provar... Eu atendi uma cliente que vai nesses 2 links. Eu atendi uma cliente uma vez, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, que ela assinou o contrato com o cliente, porque a gente sabe, cara, se o cliente está te procurando naquele momento, e a gente... Quantos clientes que a gente atende? Assim, quantos a gente já atendeu no escritório? Então a gente sabe que perdi a conta. Se você apertar um pouquinho o cliente ali, ele vai assinar com você. Então muito dos escritórios é isso. Eu vi a menina, a moça, né, a menina, ela passando isso para mim, que ela assinou, aí ele entrou com reclamação trabalhista em ativo, e o que esse empregador dela fez? Ela estava discutindo cargo de confiança, o cara foi lá e tirou a gratificação de função dela, passou ela para 6 horas.
ele não tá errado. Eu não vejo. Você entende Com que, todo respeito, que você eu não é atuar cargo por de 8 horas, reclamar, então que eu vou tirar a gratificação de Com função. todo respeito, eu entendo apesar de eu defender o cliente, a postura do empregador não foi totalmente errada. Então tá, você não tá discutindo, eu vou te rebaixar de função, você vai passar a fazer. Aí o que aconteceu com aquela menina? Ela era nova, então a carreira dela foi prejudicada dentro daquele banco. Estagnou. E ela passou, inclusive, a receber menos. Então, E aí, para ela conseguir uma nova recolocação no mercado, tendo passado por um cargo inferior, ela não vai conseguir facilmente chegar ao cargo que ela estava naquele momento. E se naquele momento o advogado que conversou com ela tivesse sido transparente e agido com ética, não teria induzido ela a fechar aquele contrato. Uhum. Eu prefiro que o cliente esteja plenamente interessado e sabendo o que ele está fazendo, do que ele venha para o nosso escritório com dúvida. Ele tem que estar querendo fazer aquilo junto com a gente. Uhum. Não tem que ser forçado a fazer uma situação porque daquele calor daquele momento, talvez ele teve um embate naquela semana com o gestor dele. Então, eu acho que a gente tem que agir muito com ética. E voltando ao que eu quero fazer, tem que ser transparente com o cliente. Você falou de ética, eu me lembrei que essa postura de ética com o cliente, a gente também tem com o advogado da parte contrária, com as testemunhas, com o juízo. E a gente, eu pelo menos, sempre tive essa fama, e o escritório cresceu também com essa fama, de ser um escritório ético. A gente é reconhecido dessa forma no meio jurídico. A gente já teve juiz, né, indicando o cliente pra gente. Eu já tive desembargador em segunda instância me indicando o cliente. Pela postura. Claro que ele deve ter analisado a competência também, espero que sim. Né? A gente entende que a gente está sempre atualizado. Mas eu tenho certeza que a posição ética foi determinante para essa indicação. Porque o juiz não ia indicar um advogado que ele acha que é picareta, por mais competente que ele seja. Então, essa postura ética, e isso nos deu também abertura de diálogo com as partes. A gente dialoga bem com todos os bancos, com todos os cargos. Por quê? Porque eles identificam em nós pedidos consistentes. Se ficasse inventando a roda e pedindo o que não tem, a gente não tinha um bom relacionamento que a gente tem com todos os bancos, né? E aproveitando esse link, o fato de eu ter atuado pelo lado oposto, faz com que eu entenda muito disso, que eu recebia muita contestação, muita inicial para contestar de escritórios ou que estavam pedindo alguns pedidos ali que não eram inerentes ao cargo, especialmente no que a gente fala de remuneração variável, ou pedindo uma 7ª, 8ª para um caixa, pô. Aí eu pensei, será que o cara tá pedindo uma 7ª, 8ª ali pro caixa para justificar a equiparação com o GO? Aí eu olhava aquela inicial e falei, não é possível. Ou uma equiparação de caixa com o superintendente, né? Já vi essas loucuras. Mais ou menos nessa linha. Bom, a gente já falou dos principais, né? Principais valores. A gente já falou da competência, da transparência, a gente falou da empatia ao longo do tempo do podcast, falamos da satisfação do cliente e da ética, que são os principais fatores. O único fator que a gente ainda não tinha falado é o equilíbrio. Então eu vou aproveitar para falar desse valor, né? E aqui o equilíbrio, e quem me conhece sabe bem como esse fator é importante para mim, como eu consigo transparecer isso para o cliente. Porque se eu advogado, chegar para a audiência sua, ansioso, nervoso, transpirando, enlouquecido, o que vai acontecer com o cliente? Ele vai surtar. Com certeza. Porque o ambiente já é um ambiente estressante para o cliente, que nunca entrou numa sala de audiência. Não que não seja estressante para o advogado. Porque o advogado está ali todo dia, ele pelo menos sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas sempre tem uma surpresinha, né? Juiz e advogado da parte contrária é muito... como é que a gente fala? É muito criativo. É muito criativo. Então vai ter perguntas diferentes, vai ter formato diferente de audiência. Eu lembro que o formato normal, por exemplo, para ouvir testemunha, é a cadeira. Na época do presencial, né? Era uma cadeira que ficava atrás da gente e o juiz na posição de frente, né? E aí eu lembro de um juiz que falou assim, vem cá. Chamou a testemunha, colocou a testemunha sentada do lado dele, olhou no olho da testemunha. Olha nos meus olhos. Você tem dever de dizer a verdade. Você vai dizer a verdade para mim? Então tem situações da audiência que a gente, né, imprevisíveis. E o equilíbrio no relacionamento com o cliente, na posição da audiência, no trato com nós colegas, né, um com os outros,
A gente entende que isso é essencial, tanto para a boa condução da ação, como a boa condução do relacionamento com as pessoas. Por isso que está dentro da nossa lista de valores. Tanto no pessoal como no trabalho, né? O equilíbrio é a base de tudo. Perfeito. Bom, a gente está... ao longo da semana a gente pediu para vocês colocarem na nossa caixinha perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas. A gente se programou por um tempo de podcast para não ficar muito cansativo. Então eu vou selecionar aqui algumas para a gente responder. Se você não identificar a resposta da sua pergunta aqui nesse primeiro podcast, entenda que a gente vai guardar essa pergunta para os próximos. Mas a gente vai responder todas as perguntas que vieram da caixinha. E sempre que a gente for ter um novo episódio, de tempos em tempos, a gente vai abrir essa caixinha no meu Instagram, que é o Vitor Moura Advogados, para que vocês possam fazer perguntas para a gente responder aqui dentro desse espaço. Que é um espaço que tem mais tempo e a gente consegue responder com mais tranquilidade. E aí eu separei aqui algumas, vou ver qual que a gente vai falar primeiro. Essa aqui é muito boa. Qual a consequência das ameaças de demissão em caso de não entrega de metas? Quem gostaria de começar? Essa é boa e é quase é unânime, né? Todo mundo, toda vez que a gente atende um bancário, tem essa reclamação, essa denúncia. Isso é uma atitude muito grave, essa questão de gestão agressiva já não cabe mais, embora a gente saiba que os bancos, né, são movidos a metas e o mundo corporativo é assim, mas você ameaçar o emprego de alguém por meta, principalmente metas intangíveis, que é o que a gente sabe, mudar a meta no meio do mês, e aí querer um novo resultado, e aí ameaçar emprego, você tira da pessoa a tranquilidade de trabalhar. Como é que a pessoa vai conseguir realmente cumprir a meta dela, bater a meta dela, se ela está com medo de perder o emprego na próxima semana? Então, assim, por que isso gera um direito na Justiça do Trabalho? Porque tirando essa tranquilidade, o cliente ficando ansioso e muitas vezes adoecido, ele tem direito a uma indenização por danos morais. Lembrando que cada caso é um caso, né? Uma das consequências. Cada caso é um caso, depende de como foi feita essa ameaça, de como se deu essa situação, mas uma das consequências é a indenização por danos morais, porque isso é um assédio grave. Perfeito. A gente sabe que as instituições precisam de resultado. Então, estabelecer metas e cobrar metas não é o problema. O judiciário já disse isso mais de uma vez. O problema está no como. A gente sabe que depois de um certo período de metas e apuração de resultados, quem não tiver resultado vai acabar sendo desligado e prevalecendo quem tem resultado. Isso é óbvio. Uhum. A questão é, se o gestor fala isso todo dia, e para começar é um baita tiro no pé, porque ninguém produz com ameaça de demissão, produz com incentivo, produz com clareza, com ensinamento sobre aquele produto, com formas de abordagem. Então, o crescimento do bancário em produtividade não é feito por ameaça, é feito por entendimento, por informação, né? Enfim, a gente sabe que após um determinado período sem resultado, aquele bancário pode ser desligado. Isso é natural de qualquer instituição. O que a gente defende aqui é que essa ameaça constante leva a adoecimento, né? Leva ao adoecimento desse bancário para diversos tipos de adoecimento, desde da famosa síndrome de burnout até depressão, crise de ansiedade, entre outros. A gente já teve casos aqui de bancários que estavam tão deprimidos que ameaçaram contra a própria vida, para ter ideia da gravidade que é essa situação. E outra coisa que está muito dentro desse aspecto aqui, né, que da ameaça de demissão, é a questão da inovação e da tecnologia, né? Os bancos têm utilizado os grupos de WhatsApp para evitar uma ligação, né, ou evitar o trato pessoal, porque às vezes, por exemplo, o regional não está dentro das agências, então ele tem que fazer a cobrança dele como? Ou nas reuniões por videoconferência, ou nas visitas, que são momentos pontuais, mas ele tem uma série de agências para visitar, mas o mais fácil, pelo WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp não para fora do horário de trabalho. Então imagina você passar o dia inteiro sendo cobrado por suas metas, com ameaça de demissão. E depois você vai embora, ainda assiste isso do seu WhatsApp depois que você foi embora. Ou acorda com a primeira mensagem do seu dia, uma ameaça de demissão por não cumprimento. Pessoal, ainda temos que cumprir X. Quem não cumprir X de capitalização, talvez não fique no próximo ciclo. Isso é ameaça de demissão. Ou se não expondo, né? Fulano de tal, você ainda não entregou seu resultado. Ou muitas das vezes, a gestão, quando a gente fala de gestão agressiva,
A gente fala da gestão da pessoa que está batendo meta, mas o gestor dela falava, eu esperava mais de você. Você tem que dar um resultado melhor. Você está aqui para dar um resultado melhor. Isso é uma gestão agressiva também. Então, a pessoa cobrar a meta além do que ela está entregando, para ela ter um resultado de uma performance muito melhor, muito maior ainda. Então, a gente tem essa vertente também da questão da cobrança de metas, né? O bancário está muito acostumado com a expressão 100%, 120% acima da média, 150% acima da meta. Ainda tem isso. A meta já é difícil e não vale 100%. Não, 100%. 100% até o dia 15. Exatamente. Tem que ser 120, 150. Ainda tem isso. E ainda tem os fatores, né? Que agora você, além da meta que você tem que atingir, você hoje em dia ainda é cobrado pela possibilidade de atingimento da meta a mais. Então o cara ainda vê o seu resultado ali e fala, não, você tem que entregar é muito mais o resultado do que aquilo. Então, mas ele poderia fazer de forma menos agressiva, né? Mostrar para a pessoa que ela tem capacidade de entregar aquele resultado que ela quer. Exatamente. Não da forma de você... Dando treinamento, né? Ensinando como que ele pode agregar no produto. Agindo com transparência. Aí eu volto na questão dos valores até do escritório. Agindo com transparência, com equilíbrio. Que muitas das vezes a pessoa que está gerindo a meta, que está fazendo a cobrança da meta, não acha que é equilíbrio. Ela já chega lá desequilibrada. Já chega surtado. E não age com ética. Você acordou, né? recebeu a primeira mensagem, aquela mensagem do consórcio, você tem que vender, acabou seu dia, você não vai produzir mais nada. Bom, já que a gente foi para essa linha do adoecimento, eu vou fazer essa outra pergunta aqui para a gente responder. ASO consta apto, porém sem condições de voltar a trabalhar. O que posso fazer? Então, a gente tem... Essa pergunta, ela tem que ser respondida a fundo. Quando que você fez esse ASO? Então, eu tive um afastamento para o INSS, eu fiquei afastado para o INSS. O INSS, depois daquele período dos 15 dias anteriores, que isso é muito importante, que a pessoa que esteja afastada para o INSS entenda que 15 dias antes do afastamento, ela tem que fazer o pedido de prorrogação. Ela fez o pedido de prorrogação e foi indeferido. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que passar no seu empregador, tá? Para dizer se ela seria no médico do empregador indicado pelo empregador, se seria apta ou não para o retorno ao trabalho. Se ela constar apta para o retorno ao trabalho, o que ela tem que fazer? Ela tem que retornar ao trabalho. A orientação que a gente tem que passar para essas pessoas você tem que agir com calma, que você tem que retornar ao trabalho, você faça o seu recurso no INSS, procure um advogado, pegue uma assistência jurídica para isso, porque talvez valha a pena. E hoje a gente tem isso no escritório, né? Que a gente viu muito esses casos. Sim. E resolvemos abrir esse segmento do escritório. Então, se você está passando por isso, o escritório também tem condições de fazer o recurso administrativo para você, junto ao INSS, para tentar ou ampliar o seu período de benefício, né? Foi indeferido, você entende que precisava de mais tempo? A gente vai te falar, você precisa de laudos, precisa de médicos, atestados, para a gente poder fazer o recurso. Ou até a conversão para um benefício com código 91, que é acidentário, né? Que vai te dar ali um período de estabilidade e segurança maior. Então, voltando à questão, então você volte a trabalhar. Por que o voltar a trabalhar? Porque se você está apto para trabalhar e não for trabalhar, a gente tem aquelas situações. A gente teve 2 clientes com relação a isso, que a gente teve que entrar com a ação para eles. Um, realmente, o valor que descontaram da conta dele por ele não ter retornado ao trabalho foi indevido, a gente provou. O outro não, parte do valor foi devido. Por quê? Porque no período que ele estava apto para exercer a função, ele não retornou ao trabalho e muito menos acionou o INSS. Ele ficou inerte. Então, quando você está inerte nessa situação, você tem a possibilidade, né, de não receber o seu salário. Ou se recebeu e ficou em casa, aquilo poderá ser descontado e terá que ser devolvido. Perfeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa situação. E orientar sempre o cliente. E é importante entender que esses prazos do INSS são prazos muito curtos. Então você tem ali 15 dias antes para entrar com recurso. Não entrou, acabou o prazo. Você não requereu a prorrogação do benefício. Você tem 30 dias do indeferimento para fazer um recurso administrativo. Passou 31, acabou. Então, e a gente aqui do lado de cá que vai te defender precisa de tempo para analisar seu caso. Então o direito não socorre os que dormem. A gente aprende isso lá na faculdade e tenta passar para vocês sempre essa informação. Quanto mais rápido você buscar entender seu direito,
melhor vai ser a solução para ele. Mais tempo o seu advogado vai conseguir debruçar sobre o caso e te dar uma solução melhor. E nesses casos de apto, você tem a opção de recorrer e ficar em casa, mas não é a melhor opção. E se você faz o recurso e fica em casa, você comunica o banco que fez o recurso. A partir daquele momento, o risco é seu, do seu salário. Mas também tem a outra situação, né, Gustavo? Quando a pessoa foi dada como apto no INSS, determinou o retorno, e aí quando vai no mestre do trabalho, o mestre do trabalho fala, não, eu entendo que você está inapto. Como é que funciona isso? Quando o INSS manda voltar e o banco fala que não é hora de voltar. Aí a gente está dentro do que a gente fala do limpo previdenciário. Como o banco não deixou a pessoa retornar, é claro, ela tem que fazer, volta a dizer, não adianta você ter o apto para retornar e você não poder retornar e também você não acionar o INSS. Aí você tem que fazer todo aquele caminho. O período que você vai ficar entre a aptidão que você não teve do retorno ao trabalho até o deferimento ou não final do INSS, quem vai arcar com esse período vai ser o banco. Então, se você teve um aso e você foi considerado inapto ao trabalho, aquele período que você está discutindo com o INSS, seja uma decisão posterior de indeferimento ou deferimento, aquele período vai ter que ser restituído pelo seu empregador. O empregador que tem que pagar aquele período. Perfeito, perfeito. O empregado não pode ficar desassistido naquele momento. Nenhuma. Mas lembrando, né, ele precisa comunicar ao empregador. E se foram dois aptos, o INSS e o banco, ele precisa retornar ao trabalho mesmo que ele vá recorrer. Se ele optar por recorrer e não voltar ao trabalho, ele assume o risco do salário. Não é caso, gente, de demissão por justa causa. Desde que ele comunicou. Eu entendo que não estou apto e vou recorrer do INSS. Mas aquele período em que ele está recorrendo do INSS sem trabalhar, ele assume o risco do salário, tá? Então isso aí é super importante. Perfeito. Vamos fazer aqui a última. A síndrome de Burnout. Alguns falam burnout, burnout. Depende do doutrinador. Alguns doutrinadores são mais para a linha do burnout, né? E outros falam burnout. Tá tudo certo do mesmo jeito. Quais direitos me dá, né? Quais são esses direitos? Primeiro a gente tem que entender o que é essa síndrome, né? Que às vezes a pessoa ainda não sabe o que é a síndrome de Burnout. E só passando por esse primeiro ponto, né? A síndrome não é a doença em si. A síndrome é um conjunto de doenças. Então, às vezes a gente vê o cliente falando assim, eu estou com crise de ansiedade e insônia. E não sabe que isso pode ser síndrome de Burnout. Sim. Tá? A síndrome de Burnout tem uma série de fatores. Alguns deles, que é o problema com sono, problema com concentração, dores de cabeça, às vezes alterações de pressão, aceleramento de batimento cardíaco, tudo isso pode ser sintomas dessa síndrome de Burnout. Mas e aí, o que essa síndrome pode trazer de direito para o bancário? E primeiro, essa síndrome é conhecida como esgotamento profissional, e eu acho que essa expressão deixa mais claro para o bancário. É a melhor definição. Porque, de fato, é isso. Assim, aquela crise de ansiedade antes de ir para a agência, você viu um alerta de mensagem do seu gestor, já te dá aquela crise de pânico, pode ser que seja uma síndrome de Burnout. E aí você tem que ficar atento. É uma doença que, infelizmente, a gente tem ficado conhecido como doença dos bancários. A gente que atende muito cliente dia a dia, a gente tem visto isso com muita frequência. Esses sintomas e eventualmente, já afastamentos por Burnout. Então, a pessoa tem que ficar atenta. Um dos primeiros direitos, né, ou deveres, a pessoa tem que ter emitido um CAT. Ela precisa disso para começar, porque um próximo passo seria uma estabilidade. Um dos direitos também que ela teria por ser considerada uma doença ocupacional, que seria conhecida como uma doença do trabalho. Geralmente, quando tem essa síndrome diagnosticada, ela vai ser ali denominada como B91, que seria doença ocupacional e que vai te gerar uma estabilidade também no emprego de 12 meses após o seu retorno ao trabalho. Perfeito. Você falou do CAT, Alan, só para reforçar com todo mundo, é muito difícil, né, a gente ver o banco emitir o CAT. Faz parte do banco. Né? Porque quando o próprio empregador emite o CAT, há uma confissão de que ele reconheceu que aquilo ali foi uma doença laboral. Se ele não emitiu o CAT, não é um problema. O problema é se o seu atestado, o seu relatório médico, ele não está sendo expresso, não está sendo claro, direto, que é síndrome de Burnout. A gente vê muitos psiquiatras, muitos atestados e relatórios que atestam uma série de doenças. Então coloca vários CIDs.
Então ela tem transtorno obsessivo, ela tem ansiedade, ela tem depressão e vai colocando tudo lá, insônia, tarará, tarará, tarará. Sendo que ele deveria colocar, né, ela tem a CIDS tal, porque ela tem síndrome de Burnout, porque o relato dela dentro do quadro clínico é um relato de excesso de trabalho, excesso de horas e cobrança. Isso tem que constar. E é super difícil conseguir, né, psiquiatras que estejam atentos até porque é uma doença reconhecida como acidente de trabalho, como doença laboral muito recente. Acredito que não tem um ano que isso está regulamentado como doença do trabalho. Inclusive o INSS, desculpa a deixa, inclusive o INSS modificou a CID e não está ainda inserida dentro do sistema do INSS. Então ocorreu a modificação, não pelo INSS, né, pela OIT, ocorreu a modificação do CID, do enquadramento, porque ela agora passou a fazer parte das doenças relacionadas ao trabalho. Então modificou, e isso ainda, sequer ainda alguns médicos têm dado com essa questão, informando que ainda não é uma coisa que ainda está inserida que está regulamentada ainda dentro do INSS de uma forma mais clara. E aí, se o seu psiquiatra não trouxe isso, né? Se o seu psiquiatra não conseguiu atestar de forma expressa no atestado, no relatório que você vai precisar quando for passar por INSS, a nossa orientação é procure um outro profissional que esteja mais atualizado sobre esse tema. Não que o seu médico seja ruim, não isso. Às vezes o tratamento dele é ótimo e vai trazer a cura para você. Mas para o INSS, às vezes você vai precisar de um relatório médico mais específico. Senão você não vai ter o Código 91. E por que é tão importante o Código 91? 2 pontos. Primeiro ponto é para que você tenha tranquilidade em fazer o seu tratamento médico. Porque o ano de estabilidade que traz após o benefício do Código 91, você ter um ano de estabilidade é para você saber se realmente você ficou curado. Porque se foi o banco que te adoeceu, você precisa sair do banco quando você estiver novamente com saúde. Você não pode ser desligado doente. Então, por isso que é previsto o tempo de estabilidade. E segundo, fiquem atentos, porque vocês têm medo de fazer o afastamento. Não sei se vocês já identificaram isso. O bancário tem medo de afastar e perder a carteira. Tem medo de afastar e não receber a variável. Pessoal, você não vai ter melhora do seu quadro clínico quando é síndrome de Burnout se você não se afastar. A melhor metáfora que eu vi um médico falar sobre isso foi numa palestra. Ele comparou o nosso cérebro a um computador. Se você não zerar o HD e reiniciar o sistema, você não vai conseguir ter a cura. Então, o período de afastamento superior a 30 dias é para isso, para você distanciar do ambiente que trouxe o adoecimento, zerar o HD, reiniciar o sistema, para depois, num retorno gradativo, e os bancos têm setores disso, você pode solicitar um retorno de enquadramento adaptado, então vai ter ali uma redução de horas, de atividades, para você testar se realmente está bem nesse retorno. É essencial isso, e você precisa tirar esse aprisionamento de que não pode afastar, é essencial afastar. Tendo afastado e tendo conseguido o Código 91, você já tem um direito ali praticamente, não vou dizer garantido, mas já expresso, porque o INSS, que é um órgão isento, vamos dizer assim, já atestou que sua doença é laboral. Você não vai precisar passar por uma perícia dentro do processo. Na maioria das vezes não precisa, quando você já é Código 91, e já está ali atestado a qualidade do seu adoecimento, o dano do seu adoecimento. É interessante você falar nesse ponto, porque eu não tive, pelo menos assim, não vislumbrei no escritório nenhum empregado com B91 que tenha sido desligado depois do retorno, considerando B91 mesmo, não estou falando 31 não, que tenha sido desligado, que a gente tenha que ter pedido a reversão da demissão dele e a reintegração. A grande maioria, os bancos brasileiros hoje respeitam muito a decisão do INSS. Perfeito. Eles não discutem a decisão do INSS. Eu não sei se você tem essa visão que eu tive também. Sim. Eles respeitam muito. Sim, a gente viu alguns casos em que o cargo, às vezes, do colaborador acabou. E aí o banco senta, negocia, às vezes paga o período da estabilidade para antecipar o desligamento. Mas fora esses casos que são em acordo, tendo o Código 91, os bancos respeitam a decisão do INSS. E até muito
os sistemas, né, que ele tem internamente, que são sistemas apartado da hierarquia dentro do organograma do próprio banco, eles funcionam em parte essa área de saúde. Eles dão uma ajuda de readaptação mesmo. Essa readaptação funcional, quando você retorna de um período muito grande de afastamento e você passa pela junta médica e eles determinam você nessa readaptação, eles fazem um trabalho interessante. Isso a gente tem que deixar bem registrado. Uhum. Porque apesar da gente estar defendendo, sempre defende o empregado, o empregador também, muitas das vezes, tem esse programa interno dentro que funciona realmente. E que os trabalhadores precisam aproveitar. A gente sempre orienta para abrir esse canal, solicitar. Normalmente tem uma psicóloga que faz o atendimento e que faz esse programa de readaptação. Porque o objetivo final de um afastamento pelo INSS é o retorno com a saúde. E aí você, com saúde, você pode decidir com calma depois se você quer continuar dentro daquele cargo, dentro daquele banco, ou se aquele banco já acabou para você e você quer ir para outra função, para outra atividade da vida. E uma coisa interessante que foi um cliente que eu atendi, que ele tinha passado para esse programa de readaptação, mas quando ele voltou para passar de novo pelo programa, ele ficou sem trabalhar. A médica, na segunda consulta que ele teve depois de um mês, a médica cancelou o programa justamente por isso, porque ela falou, você tem que voltar lá e falar com eles que você não vai para fazer parte do programa porque você não está trabalhando. Então, muitas das vezes é um programa sério, a readaptação mesmo, que é prevista em norma coletiva, né? A gente tem que deixar isso bem, bem claro. É sério, são uma das coisas aqui que o sindicato, pelo menos, fez alguma coisa pela categoria, né? Verdade. Vale deixar um pouquinho registrado no final aqui, com todo respeito. Perfeito. A atuação do sindicato. Mas depois da reforma a gente viu algumas decisões, algumas cláusulas em convenção coletiva que, infelizmente, foram contra os bancários e não a favor. Enfim, pessoal, a gente está encaminhando para o encerramento. Vocês querem deixar uma mensagem final? Fala onde eles encontram vocês no Instagram, para que nossos bancários possam também seguir vocês. O meu Instagram é Alan Benones, a gente posta lá. A gente tem posts diários praticamente sobre as situações do bancário, sobre a situação do escritório também, o que a gente está fazendo, o que a gente está promovendo para melhorar o atendimento de vocês. No Instagram oficial do escritório, que é VRM Advogados também, a gente tem posts diários também, informando o dia a dia do escritório, as melhores decisões, o que pode ajudar ali o bancário. Por exemplo, com essa situação, a gente citou aqui várias coisas que muitos dos bancários podem nunca ter ouvido falar. E a gente está postando isso diariamente lá. E isso aí pode ser muito bom no dia a dia. O meu Instagram é Gustavo Carvalho de Gouveia. Você pode me seguir lá nas redes sociais. Eu também faço alguns posts relacionados a conteúdo para tirar dúvida. E estou sempre lá, se quiserem me acionar no direct, perguntar, tirar algumas dúvidas. A gente está sempre lá ativo, respondendo os clientes. De nós, é o mais low profile no Instagram, é o Gustavo. O doutor Gustavo está empenhado em cada vez mais a colocar conteúdos de relevância no Instagram. O Instagram meu, né, Vitor Moura Advogados. Então, se você ainda não me segue, aproveite para seguir os conteúdos que a gente coloca lá sobre esses vários direitos dos trabalhadores. E é lá também que a gente abre as caixinhas de pergunta para participação aqui no podcast, fora as caixinhas que a gente abre semanal para responder as dúvidas do bancário, que é assim um momento que está trazendo mais engajamento e interação dentro do nosso perfil, é essa possibilidade de vocês tirarem dúvidas dentro do nosso perfil. Então aproveitem essa oportunidade, nos sigam lá no Instagram do Gustavo, do Alan e do escritório. E esse podcast a gente vai colocar ele dentro do nosso canal do YouTube, do VRM Advogados, e também vai estar disponível no Spotify. Eu queria agradecer, né, a esse momento de conteúdo e de informação relevante para o bancário e convidar vocês para nos seguirem lá no YouTube, dá o like, porque a gente precisa que esse conteúdo também seja direcionado para mais pessoas, e ativa o sininho para que você receba a atualização dos nossos próximos vídeos. Então é isso, muito obrigado a vocês. Obrigado. E encerramos aqui o nosso primeiro episódio do podcast Vida de Bancários. Muito obrigado.